talvez em 3 ou até mais encontros, isso vai depender de vocês, se vocês quiserem até podemos ter mais encontros também. A ideia é mostrar para vocês, primeiramente, hoje, o software, tá? O SPSS, como é que a gente cria banco de dados, como é que a gente, tendo um arquivo em Excel, como é que eu transformo ele em SPSS. Então, algumas informações interessantes para vocês futuramente criarem banco de dados já direto no SPSS, embora, repito, vocês possam criar o banco de dados no Excel. Tá? Vamos entrar hoje talvez um pouquinho na parte dos testes, começar um pouquinho, pelo menos, uma visão dos testes, e na aula que vem, aí sim, testes estatísticos, a gente começa com os testes T, o teste ANOVA, depois a gente pega os testes não paramétricos, e depois entra aqui quadrado, entra correlação, e assim a gente vai seguindo a nossa ideia. Eu mandei um polígrafo para vocês, um polígrafo de aproximadamente 70 páginas, tudo que eu vou seguir esse polígrafo, tá? Eu vou passar algumas coisas que eu acho que não sejam tão interessantes para vocês, para a gente poder ver o máximo possível no menor tempo possível também, tá? Eu sei que vocês já devem estar cansados também, né? Mas vamos seguindo. Então, gente, a ideia nossa agora aqui é exatamente passar, inicialmente, eu só quero mostrar isso, vai demorar 5 minutinhos, nem isso, mostrar rapidamente, eu não vou ficar falando para vocês, né, gente, da importância da bioestatística, parará, porque cada um sabe a importância que essa disciplina tem no seu desenvolvimento, tá? Então, não vou falar, isso aqui normalmente eu falo, né, quando eu dei esse curso lá em Passo Fundo, eu falei sobre isso, né? Falei da utilização da bioestatística, talvez muita gente talvez nem saiba, mas um seguro do carro é em cima o preço do seguro é dado em cima das estatísticas dos outros clientes, ou seja, clientes com a tua idade, o que estão acontecendo? Estão batendo mais os carros estão sendo mais visados em termos de roubo, então tu tem uma estatística por trás, campanha política nem se fala, hoje teste de medicamentos, os próprios testes para as vacinas da Covid, né, são testes estatísticos que a gente tem que definir, aquela questão de eficácia de 70%, 80%, 90%, eu não vou tomar a vacina A porque a A tem 80%, eu vou esperar a B porque a B tem 90%, eu só acho que todo mundo tem que tomar a hora que chegar, o dia que puder eu estou tomando, né, eu sei que para mim vai demorar um pouquinho, embora eu já tenha idade um pouco mais avançada que vocês, né, já está em 62, se não me engano, em Santa Maria, eu estou com 54 para 55, consequentemente, talvez aí, talvez um mês no máximo eu estaria tomando, só que vão entrar as comorbidades antes, né, e aí, comorbidade antes entrando, aí ralou, né, não sei lá quando que eu vou tomar a minha agora. Mas estamos chegando, com cuidado vamos indo. Mercado de ações, né, quem trabalha com ações sabe bem disso, a questão dos modelos estatísticos, questão de interpretação dos gráficos, para saber se eu compro, se eu vendo, como é que não é. Então, a maioria não imagina que a estatística está envolvida no seu dia a dia, né, gente? A grande parte do seu dia a dia está envolvida. Então, cuidado com isso. A questão de artigos, logicamente, nem preciso dizer para vocês, não vou passar direto aqui, botei só para o pessoal entender onde é que entra a estatística, aqui ele está dizendo que usou um software SPSS, aqui ele está falando quais são os testes estatísticos que ele utilizou, né? E aí faz uma estatística descritiva, que é bem tranquila, a gente vai fazer hoje também. Tem ali quando aparece o P, é uma estatística inferencial, aí já é um teste estatístico que vai por trás de tudo isso, tá? O curso que utilizam a bioestatística, todos da área da saúde, todas as especializações, mestrados e doutorados nesta área, né? Então, todo mundo aí, obrigatoriamente, tem a cadeira de bioestatística, seja na graduação, seja na pós. Na pós, então, nem se fala, né? Na pós é uma coisa notória que todo curso tem que ter obrigatoriamente. A questão de software, a gente colocou, tem software SPSS, que é um dos mais utilizados nas análises. O R, eu não sei se já ouviram falar, ele é muito utilizado também. Eu, na minha tese, eu usei R lá em 2000 e pouco, né? Então, hoje, como eu não pratico mais, já está difícil da gente hoje entrar nisso aí. Pensei até muitas vezes utilizar o R com meus alunos da graduação, só que o R é programação. Aí já complica um pouco, que o aluno da físio, da odonto, da medicina, né, ele tem que entender de programação para tentar depois, mas o R é bem legal, muito interessante, muita gente está utilizando o R pelo mundo, tá? Biostat é um software livre,
Excel, Stata, aí vai, né? Então, software existe. O que importa é que todo software tem que dar no final o mesmo resultado, independente de qual seja o software que vai usar. Se vai usar o R, vai usar o Biostat ou vai usar o SPSS. No final, tudo tem que dar o mesmo resultado. O mais importante para vocês é interpretar esse resultado, sim, é extrema importância. Livros, então, olha aí, ó, o que eu falei agora há pouco para vocês. Esses livros aqui são livros de editoras lá de Portugal, né? Então, bom, gente, se me perguntar, me dê 2 livros bons aqui, o primeiro e o segundo. O primeiro é muito legal, o segundo, mais legal ainda, tá? O que eu estou escrevendo é um livro muito parecido com o segundo, né? E é uma ideia que a gente tirou para que a gente aplique o teste correto e, principalmente, depois de aplicar o teste, tu saiba o que escrever no teu artigo em relação àquele momento que tu aplicou o teste. Então, o segundo livro aí é muito interessante, tá? Tem, eu acho, para vender, logicamente, na Amazon deve vender esse livro, né? Mas, se me perguntar dentre os 3, o melhor é o do meio, para mim. É bem fininho, tá? E o outro é bem grossinho, o primeiro. O outro são testes e hipóteses também. Aqui a gente tem outras estatísticas, né? Usando ali para ciências da saúde, o segundo ali, o vermelho, para a área da psicologia, e ali o último também. Então, desses aí, 5 deles vieram de Portugal, da editora Sílaba, uma editora de Portugal, e esse daqui não, esse primeiro não. Mas tem N, tá, gente? Eu peguei só 6 livros aqui, que eu gosto muito deles, portanto, eu uso muito eles no meu trabalho, tá? Bom, isso aqui não tem nada a ver com vocês, tá? Creio que ninguém vai querer trabalhar com isso, obviamente, né? Vocês querem cortar, vocês querem ver sangue, vocês querem isso, querem aquilo, né? Mas também pesquisar é importante, né? Mas ninguém quer trabalhar com isso. Eu, na final de semana, então, esse curso era para quem tinha a intenção justamente de trabalhar com análise de dados. A gente espera que vocês não façam alguns erros estatísticos, e aqui a gente vai mostrar alguns errinhos básicos, tá? Esse caso aqui, gente, por favor, não leve para o lado da política, nada, por favor mesmo, tá? Porque daí é Aécio contra Dilma, é não sei quem contra PT, PSD. Não, eu só quero dizer que isso aqui é um erro extremamente grande. A pesquisa pode, no primeiro momento, ter dado esse resultado, eu acho que até deu, não me lembro exatamente, eu sei que ele perdeu, ele não ganhou essa eleição, né? Isso a gente sabe, mas foi feito pelo El País, quer dizer que pode muito bem ter feito corretamente. Mas a divulgação do resultado, e aí feito pelo grupo do Aécio, isso não se faz, tá? Isso tu tá direcionando o teu leitor a votar no cara, mas era essa a intenção deles, né? Como seria a intenção da Dilma também, se ela tivesse em primeiro lugar, talvez ela fizesse isso, né? Que a intenção era essa. Então, por quê? Porque nós temos ali uma altura, gente, muito desproporcional. A questão do ser colorido, que ser preto e branco, também, tu tá dando ênfase para um, não para o outro. O tamanho, largura de um, largura de outro. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de erros, então. Aqui, a gente nota no primeiro gráfico, me parece um crescimento astronômico entre 2008 e 2012, e se vocês olharem o segundo gráfico, não tem crescimento praticamente nenhum, ou se tem, tem muito pouco, que vocês não conseguem nem enxergar o crescimento. Então, não teve um crescimento, não, gente, de ano a ano. O crescimento foi ridiculamente pequeno. Se vocês olharem os númerozinhos ali, na esquerda, 3,14, 3,14,2, ou seja, a diferença está na casa dos milésimos em percentual. Significa que centésimo de milionésimo, é uma coisa assim, gente, que é nada, tá? Tu ganhou isso aí de aumento. Tu ganhou num ano tu ganhou 3,14 de aumento, no outro ano tu ganhou 3,14,2 de aumento. Não ganhou nada de diferença, continua ganhando o aumento igual. Por que eles chegaram a isso? Aí tu não me pergunta, mas porque eles colocaram a anotação na esquerda de uma maneira equivocada. Não é equivocada, eles colocaram da maneira que eles quiseram colocar. Agora, se me disser que de 2,8 cresceu para 2,12, assim, pelo gráfico que está aqui, cresceu, mas cresceu muito pouco. Tu passou de 3,14 para 3,15. O que é isso, né? O que é esse aumento? Aumento de 0,01%, quer dizer, é nada do nada, né? Então, tem que cuidar a questão dos dados, né, que vocês colocam ali os resultados nos eixos. Aqui também a questão da altura, né, também é desproporcional muito. Esse daqui eu gosto muito, gente, que eles mostram claramente que
a venda de iPhones em 2013 estava decrescendo, tá vendo aqui? Estava decrescendo, e aqui o gráfico mostra um crescimento. Por que que mostra o crescimento aqui? Porque esse gráfico, essa linha, é uma linha cumulativa. Então, por menos que ele vendeu, vai somar ao mês anterior. Se soma alguma coisa ao mês anterior, por menor que seja, esse crescimento, ele existe, né? Então, se tu olhar aqui, na linha, tu vai dizer, meu, iPhone está vendendo que nem água, e o iPhone está reduzindo o número de vendas. Então, cuida na hora da apresentação, tá? Bom, esse daqui até hoje eu não consegui entender, consegue um gráfico de setores ter mais que 100%, eu não consigo entender isso aqui, mas tudo bem, erro de alguém foi. E aqui tem um lugar no YouTube que eu não vou mostrar para não perder tempo, tá? E que foi real, foi agora dia 9 nós estamos em abril, 9 de abril, tá? Nós tivemos, então, um telejornal bem famoso aqui, tá? Aqui do Brasil, e colocou essas informações assim. Bom, beleza, idosos de 85 a 89 anos, janeiro a fevereiro, a internações houve uma redução de 24%, e houve, então, o número de mortes de uma redução de 16% aproximadamente, né? E vida que segue, deram isso aí no jornal, papapá, papapá. Aí um colega meu me mandou, e ele disse assim, jogo dos 7 erros, só que não tinha 7, procure o erro. Aí eu comecei a procurar onde que tinha erro ali. Pensei assim, em cidade, de repente os caras escreveram com S, não. Idosos com Z, não. Cara, eu não tô vendo. Aí não tô vendo, quando eu disse assim, não tô vendo, eu estava conversando com ele, eu não tô vendo muito erro, já vi. Eles erraram esses percentuais aqui, gente. Mas eles não erraram pouco, tá? Eles erraram muito esse percentual. Eles fizeram uma matemática que se existe só na cabeça deles. Eles esqueceram de dar para um matemático, um estatístico, fazer esse cálculo. E não precisa ser matemático ou estatístico para fazer esse cálculo. Não é 24% a redução. Não foi. Não chegou nem a 20% a redução. A redução dá 5% a menos do que deu aqui. Então, onde é que está o erro na questão? Então, olha aqui. O erro, vamos pegar só as internações. Como é que eu faria? Faria uma regra de 3, chegaria em 19,5%. Então, a redução do número de internações não foi 24%, foi 19,5%. Você dizer, é erro pequeno. Não, não tem de erro pequeno, gente, é erro muito grande. Casos de mortes, não foi uma redução de 15%, foi, se não me engano, 12%, não me lembro quanto foi, aí isso eu não fiz. Tá? E o que eles fizeram, então? O que a gente faz na maneira prática? Pega o fevereiro e divide pelo janeiro. Gente, vocês não façam regra de 3 para fazer percentual, por favor. Vocês querem saber o quanto que aumentou, sei lá, vamos dizer, uma prestação? Vocês têm uma prestação lá, o aluguel de vocês, tá? Saber quanto que aumentou? Vocês vão pegar o preço de hoje e dividir pelo preço do mês passado, tá? Se o resultado der acima de 1, é um aumento que ocorreu. Deu 1,10, 10% de aumento. 1,12, 12% de aumento. Se essa divisão der 0,95, 5% de redução. A coisa é tão simples que o pessoal consegue complicar. Então, é só tu pegar o mês da frente, dividido pelo anterior, como eu fiz aqui, ó. Deu 0,85. 0,85 significa 80,5. Quanto falta para 100? Faltam 19,5%. Então, o que significa dizer? Houve uma redução de 19,5 e não 20. Agora, tu quer saber? Olha a matemática dos caras. Olha aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram o janeiro e dividiram pelo fevereiro. Eu fiz por regra de 3 ali na direita, gente. Não quer regra de 3, faz o de baixo, a maneira prática. Mas não me faça essa bobagem que eles fizeram aí. Olha o que deu ali. 24,12. 24,12. Exatamente acharam o percentual. E lembrando, a matemática diz, se der acima de 1, não é redução, é aumento. É aumento e não redução. Se der abaixo de 1, sim, é uma redução, como deu esse aqui, ó, abaixo de 1. Então, assim, ó, a estatística, gente, se o cara ficar prestando muita atenção em certos artigos e certas publicações, a gente vai ter uma quantidade de erros muito grande, viu? Então, até tem gente que faz esse tipo de pesquisa, né, para verificar os erros das pesquisas na área da estatística, nas pesquisas da área da saúde. Bom, os caras vão começar a analisar. Por exemplo, um dos erros, talvez, muitas pesquisas, é não calcular o tamanho mínimo da amostra. Né? Então, tu não calcula e tu quer chegar num resultado e extrapolar esse resultado para o mundo inteiro. Não é assim que se faz. Tu tem que calcular um tamanho mínimo da amostra. Então, as revistas hoje mais conceituadas do Brasil e do mundo, eles vão pedir para vocês o cálculo do tamanho mínimo. Claro que se tu tem um N muito grande, ninguém vai te pedir o tamanho, né? Por quê?
porque tu já está com N extremamente grande. Mas vamos supor que tu fiz um estudo com 35 pessoas. Os caras vão te perguntar, como é que tu chegou nesse 35 aí mesmo? Né? Então, eles vão te perguntar, foi isso que eu consegui, porque eu tinha preguiça de achar mais. Então, não, tu tem que calcular e vamos lá. Se tu quer publicar com esse cálculo, então tu baixa o teu nível de pesquisa. Baixa teu Qualis, vai para o Quali B, B2, B3 ou B4, aí tu vai conseguir tranquilamente. Até porque hoje, né, gente, não sei se vocês sabem, vocês sabem, né? A grande maioria não, muitas e muitas revistas, não posso dizer grande maioria, hoje tu paga para publicar, entendeu? Hoje tu tem um pagamento que tem que fazer. Agora mesmo, a gente teve aqui uma revista chilena da nutrição, uma revista das mais conceituadas, e eu achei, beleza. Eu vou dizer para vocês que eu raramente pago porque eu faço a parte estatística do pessoal. E aí eles dividem entre eles, mas enquanto vem algumas continhas, tá? E aí veio essa semana retrasada, a menina pagou $150 para publicar, ela mandou o trabalho foi aprovado, e aí veio na sequência. Caso queira a publicação, né, do seu trabalho na revista chilena da nutrição, e eu fui pesquisar, a revista não é ruim não, é boa, tem que pagar $150. Aí dividiu, deu 100 pila para cada um, entendeu? Os que tinham todos um trabalho, dividimos. E aí vai. Inclusive tem uma revista aí da universidade que, para ti, agora a gente mandou, a prof. Nayana, ela veio, era R$100 na revista da enfermagem da UFSM, a REUFSM, que para analisar o trabalho tu tem que pagar 100 pila, para publicar parece que não, mas pode ser que o trabalho chegue lá e não seja aprovado, aí o dinheiro vai voltar? Não vai voltar, entendeu? Então hoje tá muito mercado isso, sabe? Eu não sou muito chegado a isso, sabe? Questão, porque, tu faz um trabalho ideal que a revista indique que o trabalho é bom pelo fato de ele ser bom, agora o trabalho é bom pelo fato de que eu paguei ou não paguei, se eu paguei é bom, se eu não paguei é ruim, aí é sacanagem, né? Então a gente cuida muito isso. Então essas coisas, assim, são pequenas coisas, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Fechamento de 100%, são coisas, assim, bem básicas, assim, masculino e feminino. Aí tu vai lá, 70% são feminino e 28% é masculino. E o que são os outros dois? Entendeu? Porque tu fez um cálculo e arredondou, e aí esqueceu de ver se dava 100%. Então são pequenos detalhezinhos que a gente tem que prestar muita atenção antes de querer publicar. Tá? Era isso que eu queria falar agora no início, tá? Então eu vou dar um X aqui e vamos entrar então no outro ali, que é o material nosso. Então, eu queria só saber se vocês estão enxergando esse material, gente. Sim. Tá, obrigado. Então, esse material, tá? É um material, então, que a gente vai utilizar nos nossos encontros, tá? Que seria análise de dados biomédicos usando, logicamente, o SPSS. Então, no primeiro... isso aqui é meu e-mail, tá, gente? A qualquer contato, então, pode ser por aí, ou pelo WhatsApp mesmo, a maioria do pessoal sabe o meu aí, sem problema. Aqui nós temos alguns princípios básicos de utilização, então, para que a gente consiga trabalhar, então eu vou abrir o meu SPSS aqui, que é a versão 25, né? Espera um pouquinho. Talvez alguns já tenham aí a versão mais atual, né? Não sei se alguém tem uma versão mais atual, mas a 25 é muito boa, tá? 25 é muito bom. A versão 20 já tem umas coisas que não... Olha, ele demora um pouco para abrir, tá, gente? Ele está rodando, tá vendo? Vocês estão vendo ali que ele não entrou ainda. Ele está rodando, demora um pouco mesmo, normal. Ó, aí ele vem aqui com a versão 25, tá? Vem agora na sequência, vai aparecer, eu vou ter que dar um X. Ele não é para demorar tanto, mas assim, ele demora um pouquinho, assim. Vai rodando ali. Aí, tá? Segundo ele aqui, eu tenho 5.366 dias restantes para uso dele, tá? Ou seja, eu acho que se eu não fiz a conta aqui, mas acho que já não vou estar em outra dimensão aqui, se aqui não, dividir por 360, já são mais de 10 anos, quase 20 anos, né, gente? Quase 20, um pouquinho menos que 20 anos aí, 15 anos, vamos chutar então, que eu tenho ainda o uso dessa versão 25 aqui, tá? Só isso, né? 15 aninhos mais aí que a gente tem aí. Espero já estar aposentado, se deixarem eu me aposentar. Quando tu entra aqui, tu tem aqui, ó, aqui prof. Nayana, eu fiz um trabalho com a psicologia, outro trabalho com a Elisângela, né? Tudo feito praticamente no dia de hoje e de ontem. E aí o que acontece? A gente pode clicar aqui e entrar exatamente no banco delas, logicamente que eu não vou entrar, ou clica aqui no X e tu tem aí
a tua visualização, então, dos dados, que tu não tem dados nenhum, né? Obviamente, porque tu vai criar esses dados aqui, tá? Aqui nós temos certos comandos, né? Os que a gente utiliza muito, arquivo, editar, visualizar, esses comandos que tem aqui, a gente usa muito, lógico, o salvar, né? Salvar ou abrir também, a gente usa bastante. Usamos bastante o transformar, o analisar e os dados. Gráficos, eu não acho que gráficos sai legal por aqui, tá, gente? Alguns gráficos até são legais, mas gráficos assim, a gente tem outros softwares que podem, né, tipo Prisma, que pode criar gráficos mais bonitinhos, tá? Os nossos gráficos aqui não esse é um software para analisar dados, tá? Não é um software para criar gráfico, mas ele tem todos os gráficos aqui, ó, barra, linha, área, setor, boxplot, dispersão, que é quando se trabalha com correlação. Então tem, tá? Então a gente vai trabalhar muito aonde? Vai trabalhar no analisar, que quando a gente quer os testes estatísticos, rodar uma estatística descritiva, rodar um percentual e tudo mais. Depois os testes estatísticos propriamente ditos estão aqui, no comparar médias, e nos testes não paramétricos, que é a segunda etapa do nosso trabalho. Transformar hoje a gente vai transformar, e dados também a gente vai trabalhar um pouquinho com eles. Às vezes tu precisa selecionar só homens do teu banco, só mulheres, só isso, só aquilo, tu pode fazer por selecionar dados aqui, tá? Aí alguém diz assim, poderia usar o banco de dados da Covid, do nosso grupo ali? Gente, isso eu vou deixar mais para o final, que a gente vai brincar um pouquinho no final e fazer algumas análises rápidas, mas aí vai ser a última da última, tá? Então eu já enviei para vocês também, principalmente a partir da aula que vem, o material em PDF e Word, né? Que eu enviei, quem quiser um, quem quiser o outro, né? E também enviei um banco de dados para que vocês não percam tempo em criar todo exercício, vamos criar um banco de dados. A gente vai perder um tempo do mundo, então eu já criei esse banco de dados para que vocês, então, possam trabalhar melhor. Deixa eu cancelar o WhatsApp aqui, senão venha a me mostrar ali. Muito bem, e aí vem a primeira informação. Como é que eu crio, então, um arquivo no SPSS? É bem tranquilo, tá? Eu tenho aqui, claro que a gente não vai criar tudo aqui, que vai demorar muito, mas eu tenho que criar 3 variáveis ali, uma chamada sexo, uma chamada peso e uma chamada altura. Então, eu vou criar onde? Eu venho aqui, na visualização, aqui embaixo, está vendo? Tem o laranjinha com visualização e o azul em visualização da variável. Aqui eu estou nos dados, portanto não tenho dado nenhum, portanto está em branco. E aqui eu vou na visualização da variável. E aí vocês vão botar o nome da variável. A primeira variável que a gente vai colocar chama-se sexo. Vou colocar em letra maiúscula, sexo. Depois a segunda variável, que eu vou colocar na ordem ali, é o peso. Então, vou colocar o peso como segunda variável e a altura como terceira variável. Quando tu abre o nome, tudo isso aqui abre automático. E a gente vai brincar um pouquinho com eles, tá? Isso aqui vai tudo automático, tá bom? Depois a gente mexe em alguma das coisas aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá na visualização dos dados agora e vejo que sexo, peso e altura estão criados. E a partir daí vocês vão alimentando esse banco, tá? Antes de fazer qualquer análise, é interessante que vocês alimentem o banco até o final, para depois começar a fazer análise, né? Porque é melhor assim, dessa forma. Então, no momento que tu alimentou, aí tu começa a fazer as análises. Então, aqui tu vai colocar, o que tu vai colocar? Normalmente, tu vai colocar, vou colocar sexo, posso colocar 0 e 1, por exemplo, não precisa escrever masculino ou feminino, né? A gente normalmente associa zeros e uns, então posso escrever 0, aí vou botar um peso e uma altura, e assim vou indo. Então eu vou digitando valor por valor. Claro que vocês vão ter aqui uma quantidade imensa de variáveis. E hoje, como nós temos a maioria dos questionários são feitos da maneira online, aqueles questionários online lá, que vocês fazem, que vocês fizeram, e quase todo mundo faz também, ele já gera para o aluno um banco em Excel. Depois, é lógico, né, gente, vocês vão levar ele para o SPSS e vão organizar esse banco, porque ele não vai chegar organizadinho para vocês. Vocês vão levar um tempinho para organizar. Digitar, nada vocês vão precisar, tá? Outra coisa, assim, ó, que não é legal num questionário, tá? Vocês começarem a dar chance muito na análise estatística, isso é péssimo. Para o cara escrever exatamente, por exemplo, comorbidade, deixar o cara escrever a comorbidade. Não, tu vai ter lá as informações de comorbidade. Ele é obeso, ele é diabético e tal. Porque o cara vai escrever obeso com Z e o cara que escreveu obeso com S é uma obesidade diferente, me desculpe, mas é. E como é que tu vai ver isso num banco que tem milhares de dados?
É muito complicado. Então, não dá chance para a pessoa escrever a resposta, e sim marcar a resposta, tá? Essa é a dica que eu dou. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, aqui um banquinho pequeno, aqui de 20 e poucas pessoas, tá? Eu vou pegar aqui até o 24, vou dar um Ctrl C, e vou lá, e vou dar um colar aqui, aqui. E aí eu vou colar esses dados todos, estão todos aqui. Bom, o que acontece? A última pessoa aqui que eu pedi na brincadeira, né, que fosse eu, caso vocês, com o seu peso e a sua altura. Lembrando que a gente vai associar como masculino ou feminino, é vocês que vão escolher o que vocês querem colocar. Logicamente, tem que cuidar, né, para a gente não fazer a coisa errada, porque às vezes a gente coloca para feminino, mas é masculino, e aí dá tudo errado. Tá? Então, eu vou colocar aqui a última pessoa, que eu vou dizer que é sexo 1, então você já sabe que é masculino. Eu tenho um peso de 95 quilos e uma altura de 1,92. Beleza. O que acontece? Agora vamos olhar lá. Então, aqui os dados todos estão aqui, a gente vai dar uma olhadinha lá. O sexo, ele é numérico? Sim, é numérico, porque eu tenho números ali, né? Decimais, aqui a largura não mexa, tá? Não tem por que mexer. Decimais é quantas casas após a vírgula tu quer. Só que 0 e 1, né, gente? É inteiro e, portanto, 0 casa após a vírgula. Peso. Vamos olhar como é que ficou lá. Tá vendo ali? Ó, ficou todo mundo inteiro. Peso. Todos os pesos são inteiros. Podia ser quebrado, mas aqui são inteiros. Então, tu vai lá e faz o que com o peso? Na visualização da variável, coloca 0. Agora, a altura tem 2 casas após a vírgula. Então, a altura tu deixa como tá. Beleza? Rótulo. Rótulo, como a gente diz, né? É rótulo de qualquer produto. Tu tem ali as informações daquele produto, as informações daquela variável, entendeu? Então, tu quer colocar que peso é em quilogramas, que altura é em metros, então tu coloca essas informações aqui no rótulo, tá? Então, eu deixo em branco, porque a gente está com um banco pequeno, então o rótulo não tem muito necessidade para nós. Aqui, valores, extrema importância. Por quê? Porque eu tenho que dizer para o programa o que é 1 e o que é 2. Então, eu tenho que dizer para ele. Eu digo aonde? Nos valores. Tudo que eu estou falando, gente, tem no material, tá? Igualzinho que eu estou falando. Então, tá legal lá. Vocês clicam aqui do ladinho, ó, do ladinho da palavra nenhum, clicam e vai aparecer esse quadro, que é o rótulo de valor. Então, tu vai dizer o que 1 é? 1 é masculino, tá? Enter. 2, o que é? Feminino. Maravilha. Dá Enter. Tá? Os dois têm que estar dentro desse quadro maior e dá o OK. Aí vocês vão ver que ele vai estar ali aparecendo, ó, tá? Então vai lá olhar, ali, tá vendo ele ali? Ó, masculino, feminino. Ah, mas eu queria os numerozinhos. Clica aqui nessa teclinha, aqui em cima, ó, que diz que transforma toda a letra em número e número em letra. Transformei a letra em número, tá vendo aqui? Em número. Agora, se eu clicar aqui, o número se transforma em palavra, informação, letra, seja lá o que for, tá? Então, esse aqui é legal. Às vezes o cara tá meio perdido assim, mas o que é 1, cara? Para não precisar ir lá significa vir aqui, ó, que não é ruim, mas tudo bem. Então, clica aqui, ó. Ah, já sei. 1 é masculino. Então, eu já sei que o João aqui vai ser 1, não sei o que, papapá, e vamos mais, tá? Bom, outra coisa, número omisso na área da saúde, gente, é a coisa que mais acontece, tá? Vocês sabem que eu tô dando uma cadeira ali na UFN, tô dando não, tá? Sinceramente, eu tô só trabalhando com eles, tá? Eu só faço a parte estatística ali da cadeira, que é a cadeira que eu acho que todo mundo já passou aí, saúde coletiva, tá? Então, os alunos estão indo nos hospitais, estão lá retirando os dados, estão lendo os prontuários, retirando os dados, e a partir dali eles têm que apresentar, e aí que eu entro com o meu trabalho com eles, para eles terem uma apresentação legal na hora da banca, tá? E aí eles querem saber a taxa de infecção hospitalar, eles querem saber qual o percentual de leitos ocupados no mês, entendeu? Então, comorbidade, qual o principal tipo de comorbidade que está chegando no hospital, qual o desfecho, tá? O desfecho é uma alta, um óbito, ou permanece lá. Então, bom, vocês sabem disso, creio que já passaram a grande maioria por isso aí, e a cadeira que nós chamamos aqui, não sei se vocês chamam também, é saúde coletiva. Muito bem, o que acontece? Aí que eu quero chegar. Eles vão pegar aqui, gente, cada grupo são 3, se não me engano, então dá em média 120 prontuários mês. Então cada um pega 40, leva para casa, sei lá o quê, fica no hospital mesmo, e vão ler os 40 prontuários. Deles vão tirar lá o sexo da pessoa, a idade da pessoa, o peso, se tiver, a altura,
o desfecho, quantos dias ficou no hospital, sabe? Todas as informações eles vão colocando aqui num banquinho, que eles usam o Excel como banco, né? E aí eles passam para mim esse banco e a gente analisa mensalmente. O que vai acontecer, que nunca aconteceu até hoje, é que no final do ano nós vamos então fazer uma apresentação anual. Então a gente vai pegar o banco de dados que de 120 pessoas vai se tornar um banco de dados de 1.500 pessoas do ano inteiro. E ali a gente vai tirar dados muito mais interessantes do que os 120, né? Então ali é interessante isso. E o que eu quero chegar? Por que eu estou falando isso? Porque acontece, e não é pouco não, muitas e muitas vezes acontece de dados que são inconsistentes, dados que vocês... Hoje é tudo meio no computador, né, gente? Mas antigamente não era no computador. E letra de médico não adianta a gente falar que é bonito, porque não adianta, porque não é, né? A gente não consegue, às vezes, entender, né? Ah, mas eu escrevo bonito. Que bom, que ótimo, né? Mas hoje é tudo no computador, né, gente? Vai no Unimed, papapá, pum, sai ali, que eu acho muito mais interessante, porque erro de receita não vai ter, né? Se o cara errar uma leitura de um remédio que vai numa receita que é retirado um impresso, pelo amor de Deus, aí não dá. Mas uma leitura, às vezes, a gente pode errar, né? Então, mas existe ainda, né? Logicamente. Então, assim, ó, o que acontece? Desse a pessoa 21 aqui, ó, eu não tenho o peso dela. Mas mesmo eu não tendo o peso dela, né, eu quero analisar ela, eu quero analisar a média da altura, a quantidade de homens e mulheres que tem no grupo, e, portanto, eu não vou pegar aqui, gente, fazer o seguinte, ó, aqui, ó, clico no 21, botão direito do mouse e elimino ele. Ó, fiz isso aqui. Não, não faz isso. Por quê? Porque tu só não tem uma informação dele, as outras informações tu tem todas, então tu trabalha com o que tu tem, entendeu? Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar bastante aqui, tá? Bom, o que acontece? Se ele é um número omisso, como a gente fala na estatística, eu vou atribuir a ele um número estranho. Por exemplo, ninguém tem 999 quilos de peso, então dá para botar 999. Ah, mas o professor lá ensinou a botar 9999. Gente, bota 9 que tu quiser. Tu bota 000 se tu quiser, tu bota 222 se tu quiser. Entendeu? Essa história de dizer que tem que ser 3 noves, 4 noves, tem que destoar do resto, entendeu? O que eu quero dizer é que ninguém pesa 999. Pronto. Então dá para dizer 999? Tá. Quer botar mais um 9? Então bota mais um 9. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida isso. Por quê? Porque eu vou lá nessa variável, peso, tá vendo aqui ela? Vou aqui no omisso e tenho que informar ao programa que eu tenho um omisso. Porque senão ele vai dizer que o cara tem 9.999 quilos, né, gente? Aí ralou com a gente. Aí 999, bota mais um 9, lógico. Botei 4, né? Ok. O que vai dar de diferente lá? Nada. Nada. Não vai dar nada. Não vai estar escrito nada, não vai estar nada para tu entender. Agora, se tu não colocar que ele é omisso, aí tu ralou tudo, né? Tá? Então, essa é a informação. Beleza. Já sabemos, então, como criar um banco de dados. Então, cria as variáveis. Depois, então, vamos ver só um detalhezinho. Vamos continuar aqui. Alinhar. Alinhar é frescura. Tá? Isso aqui é frescura, gente. Só se tiver um tempo assim, ó, tu não tem nada que fazer, tá? Tipo assim, ó. Tu não tem nada que fazer final de semana. Então, aí tu ajeita o banco, alinha. Tá? O que ele fez ali? Ele centralizou os dados. O que isso fez diferença na minha vida de análise de dados? Nenhuma. Entendeu? Se os números estão assim ou de outro jeito, não interessa. É visual só visual. Tá? De novo, volta lá. Agora aqui é interessante, né? Sexo, o que é, gente? Todo mundo aprendeu isso nas suas aulas. Sexo é uma medida nominal, né? Nominal, não tem ordem, não tem grandeza, porque é masculino e feminino. Já o peso é escalar é uma reguinha, é um tamanho, né? E escalar também para a sua altura. Então, faz diferença. A entrada do papel também não interessa. Ótimo. Aqui tem já o nosso banco. Esse banco, eu vou aqui estão vendo que o disquete, ele tá, ó, isso aqui, gente, é uma das coisas mais importantes que tem, tá? Porque se der um pique de luz aqui, eu tô com um problema sério na minha bateria do meu computador, e tô mesmo, eu perco o que eu fiz. Aliás, perco vocês também, mas eu perco o que eu fiz, tá? Então, significa dizer que se esse disquete aqui, ele tá colorido, é sinal que tem alguma coisa que eu alterei no banco e não gravei. Por enquanto, eu não gravei nada ainda, né? É importante sempre deixar ele inativo. Já mostro para vocês como é que é. Então, a gente vai salvar esse documento, a gente vai salvar onde vocês quiserem salvar, vou salvar aqui sei lá, na área de trabalho, pode ser, e aqui eu vou dar um nomezinho para ele. Vou botar COVID PSIC 1. Pronto, COVID PSIC 1. Aí eu mando salvar, e salvou. Olha lá, ele ficou COVID PSIC 1.sv. Pronto. Aí ele está desabilitado ali. Aí, se vocês colocarem mais uma pessoa aqui, sei lá, uma pessoa 2,
com um peso de 78 quilos e uma altura de 1,59, beleza, eu coloquei tudo ali, o que aconteceu lá? Olha lá, ele ficou colorido de novo. Por quê? Porque eu incluí um dado, ou uma pessoa, ou um dado apenas, e ele ficou colorido. É só tu vir aqui e fazer isso, ó, pum, já ficou descolorido, e portanto, se der um pique de luz agora, nós não estamos ralados de jeito nenhum. Tá? Bom, aí falei dos omissos, beleza, isso aqui tem ali, a gente já falou, olha aqui que eu falei, sempre então deixar esse carinha aqui, tentar sempre deixar ele desativado, desabilitado, né, ou seja, não colorido. Beleza, olha ali, ó, sempre que o chat estiver colorido, é que houve alguma alteração, portanto, clique nele para gravar, tá bom? Maravilha. Agora a gente começa a fazer um tratamento. O que é tratamento? Com o que a gente tem? Dá para fazer? Dá para fazer alguma coisa? Tá, dá para fazer alguma coisinha, né, gente? Por exemplo, quantos homens e quantas mulheres tem? Então tá tudo aqui, ó. Gente, você não tem erro, por isso que o material é muito importante que vocês, então, baixem ele e fiquem com ele em algum lugar de vocês, tá? Porque vocês, quando... mas eu sei um pouquinho, como é que eu faço um percentual? Uma coisa tão direta, o cara diz, regra de 3. Regra de 3. Então conta o banco aí da Covid para te ver. Conta quantos homens e quantas mulheres tem. Vai lá, começa agora a contar, aí na segunda-feira que vem tu me fala quantos tem, tá? Então não tem fundamento nenhum. Ou seja, não vai ficar fazendo trabalho de bobo, né? Para não dizer outra coisa. Então olha aqui, ó, nós vamos em quê? Em analisar estatística descritiva e frequência. Vamos de novo. Ó, o negrito tá lá em negrito, tá, gente? Tudo que é negrito é o que eu faço no programa, tá? Analisar estatística descritiva e frequência. Pronto, quem tu quer saber? Frequência é só sexo, né, gente? Eu não quero saber frequência de peso e nem de altura. Então eu venho aqui, sexo. Quer alguma estatística? Eu não, eu só quero o percentual. Então beleza, dá ok. E aqui nós temos então a outra via do programa, que é o output, que é a saída do programa, né? Que aqui tá todas as informações do que a gente fez, né? E aqui mostra a quantidade. Então, no meu caso, eu tenho 26 pessoas no total, dos quais 12 são mulheres e 14 são homens, equivalente, então, ao total de 53,8% de homens e 46,2% de mulheres. Barbadíssima, tá? É rapidinho. E vocês sabem, todo e qualquer estudo na área da saúde, tá? Gente, porque eu estou o dia inteiro, tá? Trabalhando com a área da saúde. Então, quer dizer, o ano passado a gente teve 12 artigos aprovados aqui, em que eu fiz a participação apenas a parte estatística desses 12 artigos, não é de congresso, não, só falando de artigo, dos quais, dos 12, 11, embora eu seja matemático de formação, né, estatístico, no caso de doutorado, mas um trabalho apenas, um único trabalho na área da matemática, porque eu oriento ali alguns alunos no mestrado, e os outros 11 trabalhos todos na área da saúde. Alguns com médicos aí de fora, com o Tiago, que é colega aqui nosso também, é professor aí de vocês também, então a gente já fez alguns trabalhos em conjunto, e aí a gente vai tocando. Então o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu falei isso? Para mostrar para vocês que todo e qualquer trabalho precisa inicialmente uma estatística descritiva. Vocês precisam obrigatoriamente dizer que as características do banco que vocês estão trabalhando, as características das pessoas que vocês estão trabalhando, qual a idade delas, são idosos, são jovens, como é que são? Então, a característica da amostra, gente, é o princípio básico de todo e qualquer estudo na área da saúde. Por quê? Porque na área da saúde tem importância muito grande ser homem ou ser mulher. Vocês sabem disso? Aquilo eu estou fazendo divisão. Então, por que os caras, no exame de sangue, eles têm a divisão ali? Se é homem, o resultado é tanto. Se é mulher, o resultado é tanto. Se é homem, idade tanto, o resultado tem que ser tanto do colesterol para ser considerado bom, né? Então, quer dizer, tudo é dividido. Então, você tem que tomar muito cuidado em caracterizar a amostra, porque é importante, sim, porque os resultados, às vezes, podem ser aqui. Bom, o resultado não deu o que tinha que dar, gente. Mas aquele estudo lá, ele trabalhou com mulheres, e agora eu estou trabalhando com homens e mulheres juntos. Então, cuide bem na hora de fazer esse estudo, tá? Então, aqui nós temos a característica descritiva, que basicamente vai fazer um percentualzinho e deu a bolinha, né? 53,8 e papapá. Cuidado, tem que fechar sempre, lógico, o 100%. Dá para a gente fazer alguma coisa no sentido de média? Porque, por exemplo, ali, né, gente, vamos ver o banco lá? No banco eu não vou fazer estatística descritiva, percentual disso aqui, né, gente? Quantas pessoas têm 80 quilos? Quantas pessoas têm 111? É óbvio que não, né? Chega a beirar o ridículo fazer isso.
Então, aqui eu posso fazer o quê? E devo fazer? Eu devo fazer uma descritiva, né? Então, eu venho aqui em analisar, né? Estatística descritiva, tudo é analisar, tá vendo? Analisar vamos dizer assim, 90% dos meus cliques vão ser analisar ou mais. Vem estatística descritiva e faz uma descritiva. Depois eu vou mostrar algumas maneiras de fazer isso, tá? Então, tu vem descritivo, é a maneira mais básica. Pega o peso, clica, manda para lá, clica em cima da altura e manda para lá. Pode dar ok? Pode, vamos ver o que tem aqui. Olha, aqui ele pode calcular algo mais para vocês, tá? Pode calcular máximo, mínimo, curtose, amplitude, tá. Mas eu acho que tá bom ali. Vamos ver ali? Vamos dar ok? Olha ali. O peso, eu tenho 25 pessoas. Você sabe por que tem 25, né? E não 26. Porque tem aquele omisso. E ele não vai contar aqui. Se ele contasse aqui, então, seria um absurdo. 54 quilos é o mínimo, 111 o máximo, média, desvio padrão. 26, 1,54, máximo, 1,95 sou eu até esse aqui. Esse máximo sou eu do grupo. Média e desvio padrão. Erro desvio é o desvio padrão, tá? Então, vocês, quando colocarem informação disso lá na caracterização da amostra, vocês vão colocar 80,7, 80,8, mais ou menos 13,9. Lembrando, se vocês colocarem duas casas após a vírgula na média, vocês têm que colocar duas casas após a vírgula no desvio padrão também, tá? Não vai ficar samba do crioulo doido que tu vai dizer, agora eu ponho 2 casas, agora eu ponho 3. Não. O P a gente coloca 3 casas sempre, né? Agora, a média, desvio padrão, tu define, tá? Então, a partir dali, se tu acha que uma casa após a vírgula tá bom para ti, maravilha, larga uma casa e tá bom, né, gente? Pelo amor de Deus, a casa nos centésimos vai dar diferença no quê para nós, né? Então, 80,8, 1,70, 1,74, porque no... Então, se tu quiser colocar 1,74 na altura, tu coloca 0,10, né? Para a gente poder arredondar aqui. Então, essa é uma maneira. A outra maneira que a gente tem para calcular a estatística descritiva é também vir aqui em analisar e vem aqui em estatística descritiva e em explorar. Isso aqui vai te dar uma tabela mais ampla, tá? Uma grande tabela. Então, tu vai pegar as duas variáveis que são dependentes e largar-os ambas aqui. Ó, peso e altura. E aí tu dá o quê? Ok. Vamos ver o que vai aparecer, mas espera um pouquinho, ele demora um pouquinho, vai aparecer uma tabela maior, né? Aqui tu tem N informações. Aí tu tem aqui a mesma média, o erro desvio, que é o desvio padrão, lembra? Que a gente achou agora há pouco ali. Aí tem mediana, que às vezes a gente tem que usar mediana em vez de usar a média, depois a gente explica por quê, né? Amplitude, máximo, mínimo. A gente tem algumas informações aí, que alguma delas a gente passa meio batido, mas tudo bem. Intervalo de confiança, né? Então significa que com 95% de confiança, se eu fizer um novo estudo com a quantidade de pessoas idênticas ao nosso estudo inicial, o peso médio vai dar entre 86 e 75, entre 75 e 86 quilos. Tá? É aquele intervalo de confiança, tá, que a gente tem nas pesquisas, né? Então, quando a gente tem esse intervalo, a gente tem que entender o que significa ele também, né? Não adianta só colocar no trabalho e não entender. Então, quando o cara lá fala no Jornal Nacional que o fulano tem 22% de intenção de votos, com a margem de erro de 3 pontos, tem que subtrair 3 e somar 3. Então, ele vai de 19% a 25%. Significa dizer que com 95% de certeza, se eu fizer 100 estudos, em 95 deles, o resultado vai se encaixar nesse intervalo que eu citei, tá? Então, se eu fizer 100 trabalhos, tá? Arredondei 100, né, gente? Óbvio. 100 trabalhos com a mesma característica, não igual, né, obviamente, mas a mesma característica, significa dizer que o peso médio dos participantes do meu estudo vai dar entre 75 e 86. Mas também não vai dizer assim, agora eu vou pegar um grupo só de obeso. Não, vai ter que pegar com as mesmas características também, por isso que é importante o que chama caracterização da amostra, tá? Então é uma maneira bem legal de fazer. Aí talvez alguém questione assim, mas eu queria dividir em homens e mulheres, queria saber o peso dos homens e o peso das mulheres, só o peso, só o peso. Dá para fazer? Dá para fazer. Como é que a gente faz dividindo? Vai analisar estatística descritiva e explorar. Então vamos fazer só o peso? Aí tu quer subsexo, e o sexo é um fator, é uma divisão, é um grupo, né? Então tá aqui, ó, você vai ver agora, dá ok, o que nós vamos ter ali? A média do peso só dos homens, 80 quilos, e a média do peso das mulheres, muito parecido o peso, né? Provavelmente não, aqui, se a gente for aplicar um teste estatístico para saber se tem uma diferença significativa no peso, claro que não vai ter, né? Claro que eu tenho que aplicar o teste porque tem que provar.
mas é óbvio que não vai ter. Né? Será que tem diferença na altura? Vamos ver? Ó, se eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz antes, e eu estou com preguiça, estou com pressa, tu clica aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó. Chama novamente a caixa de diálogo usada recentemente. Tu clica aqui e vai aparecer o que eu fiz agora, minutos atrás. Foi o quê? Explorar. Só que eu quero tirar o peso daqui e colocar a altura ali. Vamos ver se tem diferença. Não, tem diferença, eu não vou saber. Ó, olha como é que ficou o gráfico, gente. Dos homens e o gráfico das mulheres, tá? Olha como é que tem aqui os homens com 1,73 e as mulheres com 1,75. As mulheres são um pouquinhozinho mais altas, provavelmente sem diferença significativa, mas são um pouquinho mais altas do que os homens em média, tá? Esse aqui é um gráfico de caixa, né? O gráfico de box plot, que mostra o comportamento dos homens e o comportamento das mulheres, tá? Lembrando que essa linha aqui de cima é o máximo valor que eu tenho de peso, essa linha de baixo é o mínimo valor, a linha central é a mediana, a linha final da caixa é o Q1, o quartil número 1, que não sei se estão lembrados, que equivale a 25% de todo o resultado, de todo o grupo, e aqui o quartil de número 3, aqui em cima, que significa 75%. Só para você ter uma noção, 25% das pessoas estão aqui nessa região, os outros 25% estão nessa região, e os outros 25% estão nessa região. Tá? Por isso que o Q3 é o 75%. Tá? Só para vocês terem uma noção sobre isso. O gráfico é legal, às vezes é legal, principalmente quando a gente tem que mostrar que a diferença é muito significativa entre eles. Esse gráfico ia aparecer aqui na cobertura e esse aqui ia estar lá no primeiro andar. Então, aí tu ia ver claramente que existia uma diferença significativa, mas sem teste eu não posso afirmar nada disso daí. Bom, posso criar uma variável a partir de outra? Posso criar uma variável a partir de outra, não tem problema. Como é que a gente faz então? Vamos calcular o IMC, gente, das pessoas, o cálculo do IMC, tá? Então, o IMC, como é que eu vou calcular? O IMC vocês sabem que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Só que quando a gente calcula, a gente tem outras coisas para calcular, não necessariamente o IMC, a gente tem circunferência da cintura, na área da nutrição, tem outras coisas. Na área da medicina também deve ter alguma coisa para se calcular. Às vezes vocês aplicam um questionário e a soma dos índices das respostas das pessoas vai dar um resultado final que ele classifica ele em pessoa isso ou pessoa aquilo. Tá? Então, é importante saber como que se calcula uma variável a partir de outras. Então, a gente vai verificar que ele é bem tranquilo, tá? Então, a gente vai calcular aqui, vai em transformar e calcular uma variável. A partir daí, está tudo escrito aqui, mas vida que segue lá. Vamos lá. Transformar, calcular variável, e a gente vai ter uma caixa bem grande, e aqui é a variável que vocês querem estudar. Nós queremos estudar a variável IMC. Opa, IMC, eu gosto maiúsculo, tá? IMC. Beleza. O que é o IMC, gente? E as variáveis todas que vocês têm ali escrito estão aqui. É o peso, então tem que clicar no peso, jogá-lo ali, dividido, barra, altura, clica nele, joga lá. Como a altura é elevado ao quadrado, tu vai botar esses dois asteriscos. No Excel, ao quadrado é o chapéu aquele, né, de vovô. Tá? Aqui são os dois asteriscos, tá? Então tu coloca elevado ao quadrado. Então vamos de novo, é bem facilzinho, ó. Então o MC é quem? É o peso, barra, dividido pela altura, joga lá, elevado ao quadrado. Aí dá ok. Espera um pouquinho, olha o que ele diz ali. Ele executou, tá falando ali que ele executou, mas vamos ver como é que ele fez lá. Olha ali, ó. Ali estão eles, tá vendo? O IMC de todo mundo ali, bonitinho, né? E claro que esse aqui não tem IMC, né, gente? Esse aqui não tem IMC. Por que que ele não tem? Porque ele é um número omisso, tá? O não o IMC, né? Desculpe, quem é omisso é o peso, tá? Mas depois aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque se tu colocar ele agora aqui, o programa vai entender que esse IMC é 0, tá? Ele não calculou, porque ele não podia calcular. Como é que ele vai calcular se não tem o peso da pessoa 21? Não pode calcular. Só que aqui vocês são obrigados, então, a dizer para ele o seguinte: olha, IMC não é 0, tá? Ele é omisso. Então, bota um 9999, agora tem que ir lá na palavra IMC, na variável IMC, e chamar aqui omisso, clica, e 9999. Tá, ok.
Beleza, agora ele sabe que aquele cara é omisso. Então aqui está o IMC, gente. Ó, o meu IMC, onde é que está aqui? É esse aqui, ó. Eu estou um pouquinho acima do peso, e estou mesmo, tá? E estou mesmo. Então aqui, ó, um pouquinho acima do peso, né? Algumas pessoas estão abaixo do peso, outras estão acima. E aí alguém pode me dizer, mas Clândio, eu queria classificar esses caras todos aqui. Porque eu não consigo entender aqui, esse cara está acima do peso? Ah, esse cara está acima do peso, né? 28. Acima do peso é acima de 25. Então eu posso classificá-lo? Óbvio que pode. Ah, então vamos ver como é que está dito lá. Vamos lá. Como codificar? Então a codificação, vocês vão usar esse quadrinho aqui, tá? Vou usar esse quadrinho, que vamos lá em transformar, recodificar em variáveis diferentes. Vamos lá então? Transformar, recodificar em variáveis diferentes. Olha aqui, aqui. Porque na mesma variável, gente, significa que tu vai montar aqui e aqui mesmo tu vai classificar. Eu não gosto na mesma variável, que tu vai perder essa informação numérica, tá? Fique claro, não é na mesma variável. Tu vai colocar uma outra variável aqui do lado, ó, que tu vai chamar ela de João Sem Braço. Pode? Pode, mas tu não vai saber o que é João Sem Braço, né? Então, põe o nome de codificação do IMC, tá? Põe isso aqui. Então, beleza. Vamos lá, então. Transformar, recodificar, em variável diferente, beleza. E aí tu quer a variável de entrada. Eu quero entrar com IMC, óbvio, né? A gente quer entrar com IMC. E qual vai ser a saída, a variável de saída? Vai ser code IMC, codificação IMC, tá bom? Aí tu tem que botar alterar, porque dele tem que sair esse pontinho de interrogação lá. Pimba, beleza. Agora sim. Clique em valores antigos e novos, vai vir essa tela, e nessa tela a gente vai ter que entender o seguinte, tá? Olha ali. Abaixo de 18,5, o cara está abaixo do peso normal. Então, a gente vai colocar assim, ó, intervalo mais baixo até o valor. Então, tu clica aqui e põe 18,5. Cuidado, se tu botar 18,5 no outro, tu não pode colocar 18,5, porque ele vai se perder e vai perguntar em qual que ele vai colocar. Então, põe 18,49. Quem tiver até 18,49 vai ser chamado de 1. Olha lá, eu coloquei 1 lá em cima, aí tu inclui. Olha ali, ó, tá vendo? Valores mais baixos até 18,49, até 18,49, entre o 18,49 é 1. Agora a segunda classificação, de 18,5 até 25. Olha, beleza, quando são duas classificações é bem barbada, tem que clicar nesse primeiro e digitar 18,5 e 25. E o número que tu vai dar para ele, 2. E aí tu vai incluir, ó, de 18 até 25, dá 2. Agora a gente vai fazer as duas últimas aqui. Ah, vamos botar uma só mais classificação, tá, gente? Acima de 25, tá? Senão a gente vai ficar... Ah, vamos botar já aqui, que já estamos aqui, vamos colocar. Acima de 25 é excesso de peso, tá? Não vou botar obesidade. Então vamos lá. Acima de 25. Não esqueça que 25 está nessa aqui. Então, ó, é intervalo, valor até o mais alto. Então, eu vou botar aqui 25,01. Primeiro valor depois de 25. Como são duas casas, é o 0,1, né? Eu vou chamar de 3. Tá? Vamos botar só 3 classificações, tá, gente? Para não estender demais. Beleza? Dá ok. Dá continuar? Dá ok? O que ele fez? Ele executou a recodificação toda. Vamos ver como é que ficou? Ali, olha lá. Todo mundo e suas devidas codificações. Só que aqui ele deu como 3, ó, tá muito estranho isso aqui, ó, mas tudo bem. É estranho, porque eu chamei o IMC de omisso. Estranho, mas tudo bem. Depois a gente vê isso aí, tá? Tem como ajeitar. Então, o que nós temos aqui? São as pessoas que são 3, ou 2, ou 1. Aliás, ninguém é 1, gente. Oi, ninguém tinha 1, mas tudo bem, o que eu vou fazer? Ninguém deu 1. Então, o que eu vou fazer agora? Vou lembrar que o que é 1? Então, vou lá nos valores e dizer para o programa. Gente, 1 é abaixo do peso. Ó, 2 é peso normal. E 3 é acima do peso, tá? Acima do peso. Beleza. Os 3 na caixinha, dá ok. Vamos ver como é que ficou lá. Vamos lá. Clica nessa flechinha aqui e aí te dá. Só esse aqui que tá estranho,
mas tudo bem, depois a gente vê detalhadamente o que aconteceu. Porque eu chamei esse cara de omisso, mas ele não entendeu como omisso. Gente, mas vamos lá. O que acontece aqui, ó? É por isso que é importante, às vezes, a gente enxergar essas coisas. Importante que aqui esse disquete ele não está colorido, desculpe. Clica nele para ele não ficar colorido. E aí a gente tem acima do peso, peso normal, acima do peso, peso normal, e assim vai indo, né? Então a gente tem aí todas as nossas chamadas classificações, tá? Agora, o que a gente quer? Por exemplo, qual o percentual de pessoas que estão acima do peso? Vocês já sabem como fazer. Vão aonde? Em analisar, estatística descritiva, frequência. Vocês viram que sempre a última ação ela fica marcada, vocês tiram ele dali e manda a codificação para lá. Dá ok? Vocês vão ver, ó. Nós temos 38,5 pessoas com peso normal e eu e mais 15 pessoas, 61,5%, estão acima do peso. Nenhuma pessoa está abaixo do peso. Tá? Então, nós temos que ver isso aí. Claro, tem grau de acima do peso, né? Obesidade 1, obesidade mórbida, e aí vai, tá? Tem classificações porque justamente o pessoal da nutrição quer muito saber, principalmente aqueles que têm obesidade um pouco mais avançada, né? Eu estaria dentro da obesidade ali, né? Mas eu não estou muito, né? Porque eu estou um pouquinho acima do peso. Acima do peso não é obeso. Quem é obeso é quem é acima de 30. Então eu vou olhar lá, se tem alguém acima de 30, deve ter. Aqui, ó, tem 30, 30, né? 33, e assim vai indo, né? Temos aí. Certo? Então, essa é a ideia ali. Explorar, a gente já explorou. Agora, eu quero saber o seguinte, quem tem mais problema de peso, hein, gente? Será que são os homens ou será que são as mulheres? Então, o que eu tenho que fazer? Cruzar as variáveis. O cruzamento de variáveis é uma das coisas muito interessantes. Ui, olha, latiu ali. Muito interessante que a gente vai fazer. Vocês entenderam a minha pergunta? Eu achei todo o meu grupo, a quantidade, quem é obeso, quem é peso isso, peso aquilo, beleza. Agora eu quero saber quem é mais obeso, homem ou mulher. Então a gente vai cruzar as variáveis. Esse cruzamento de variáveis muito utilizado quando a gente trabalha com um teste muito famoso chamado teste do Q quadrado. Todos vocês já escutaram esse teste, e a gente vai fazer esse teste também, né, analisar algumas coisas, e os exemplos que eu tenho são exemplos de estudos que eu fiz junto a alunos da graduação e pós aqui. Então vocês vão ver que é uma coisa muito interessante vocês saberem isso. Então, como é que você faz não é o teste aqui, tá, gente? Aqui não é o teste ainda. Como é que a gente faz aqui a tabela cruzada? Então, é bem fácil. Vai lá no programa, vai em analisar, estatística descritiva e tabela de referência cruzada. Nessa tabela de referência cruzada, vocês clicam ali e vocês vão colocar as variáveis. Lembrando que cruzamento de variáveis vão trabalhar com variáveis, então, nominais. Então, a peso e altura não é nominal, né? Então, é sexo, vou botar na linha, e o código do IMC eu vou botar na coluna. Pode ser o contrário? Sim. Pode ser os dois? Não. Um na linha, outro na coluna. Tá? E posso dar ok aqui se eu quiser. Depois eu posso incrementar um pouco mais, mas agora posso dar ok. Dou ok, e aí está respondido, gente. Acima do peso, nós temos 16 pessoas acima do peso, das quais 10 são homens e 6 são mulheres. Então, logicamente, a gente consegue entender aqui que os homens estão mais acima do peso do que as mulheres. Mas tem menos mulheres e tal. Pois é, então a gente pode trabalhar isso aqui em forma de percentual. Então, não colocar em números absolutos, colocar em números percentuais. Como que a gente faz? Como eu já fiz isso agora há pouco, eu clico aqui, ó, para não ser bobo nem nada, vou na tabulação cruzada, mando rodar de novo, claro que não, venho aqui nas células, e vou colocar percentual na coluna. Vocês vão entender o que eu quero chegar. Pode ser na linha ou coluna. Não bota nos dois, senão cria uma confusão, gente. Nem eu entendo, tá? Então coloca ou na linha ou na coluna. Eu já explico para vocês, posso até fazer os dois. Vamos botar na coluna, dá ok? Vamos ver? Olha aqui, ó. O que significa colocar na coluna? Que o 100% está na coluna. Então o que eu quero dizer para vocês que, clicar 2 vezes aqui, só para mostrar. Aqui. O que está acima do peso? São 16 pessoas. Das pessoas que estão acima do peso, eu repito, das pessoas que estão acima do peso, 62% são homens e 37% são mulheres. Das pessoas que estão acima do peso, eu estou falando. Das pessoas que estão acima do peso, tem muito mais homens percentualmente do que mulheres.
Pronto. Agora, se eu colocasse essa mesma tabulação cruzada e colocasse nas células, em vez de coluna, colocasse linha, tá tudo no material. Botou continuar e dou OK. A tabela é a mesma, só que o percentual está na linha. Então, como é que a gente entende isso? Dos homens, de todos os homens presentes no trabalho, 71% estão acima do peso. E eu estou ali. Né? Já as mulheres que estão participando no trabalho, metade está acima do peso e metade está com peso normal. Então vai depender muito como tu quer escrever, né? Como tu quer escrever a tua conclusão ali, entendeu? Então tu quer falar sobre o sexo, tu quer falar sobre quem está acima do peso, quem está com peso normal, então tu vai escrever da maneira que tu quer. Dá para fazer tudo no mesmo saco? Dá. É ruim pra caramba, tá, gente? É uma confusão de número depois. Eu posso até fazer aqui bem rapidinho, ó. Olha ali, ó. Vou nas células e mando fazer tudo. Quer ver? Olha o que vai sair. Vai sair uma tabela. Vamos combinar. Que para entender essa tabela aqui é chão. Eu não gosto, tá? Claro que eu entendo ela, mas eu não gosto dela. Não gosto mesmo, tá? Porque tu tem que olhar que aqui é na linha e esse cara aqui é na coluna. Ó, 40 mais 60 é 100. Então é muito ruim fazer assim. Melhor fazer um por vez e deu e terminou, tá? Bom, com datas. Datas é uma coisa muito legal, gente, muito rápido. A gente vai falar sobre datas aqui, tá? Então vocês colocaram ali que um cara foi internado no dia tal e saiu, deu alta no dia tal. Vocês querem saber quantos dias o cara ficou lá? Vocês não vão pegar uma folhinha, pelo amor de Deus, e ficar contando quantos dias deu, né? Pega lá uma folhinha. Nós tivemos um caso ali de um paciente que veio a óbito, por sinal, na casa de saúde, que ficou 500 e poucos dias. Eu queria ver o dia que a pessoa ia fazer, lá o aluno ia contar isso numa folhinha. Primeiro tem que ter folhinha do ano passado, né, porque não foi esse ano, foi no passado, então tinha que pegar o do passado, o retrasado e eu acho que o outro ano também. Tá quase 2 anos, né, 500 e poucos dias. E aí contar depois, tá? Cuidado, tem ano bissexto, né, claro. Ah, tu errar por 1 dia, 2 dias, não tem problema, não é um. Então como é que a gente faz isso aqui? Bem fácil, gente, olha a barbada. Venho aqui em visualização da variável e vou criar 2 variáveis. Uma chama-se data início, data de internação, sei lá eu, tá? E data fim, data final, data de, sei lá, o cara saiu. Só que nós temos um problema, ele não é numérico. Mas como que não? Ele é 01 do 10 do não sei o quê. Ele não é numérico. Clica aqui, ele é data. Então vocês vêm aqui e coloquem data. Quando clica na data, ele abre as datas que vocês têm que escrever dessa maneira. Se tu optar em escrever assim, tem que ser com tracinho. Só que eu não entendo o que é mês, né, gente? Dia, 01, mês, como é que vai ser 012? É o mês de dezembro. 001 vai ser... Porque o MMM são 3 números para o mês. Então, vamos pegar um valor legal, uma forma legal de escrever, que é essa aqui. Dia, ponto, mês, ano. Maravilha. Então, ok? É assim que eu vou escrever. Data fim, mesma coisa. É uma data, clica no lado, vem aqui, opta, escolhe esse daqui, escolhe o mesmo, né? E dá OK. Vamos lá? Então ali, ó, as datas para serem colocadas. Eu vou colocar 2 datas aqui em especial. 01 de 10 de 1966. Foi a data, o dia que eu nasci. Tá? O dia de hoje, para saber quantos dias eu estou vivo. Tá? 04 de 2021. Muito bem. Outra coisa que eu vou colocar aqui só para brincar, 01 de 03 de 2005, talvez ninguém vai saber o que significa isso, alguém vai dizer foi o ano que o Inter foi, embora seja extremamente colorado, mas eu acho que o ano 2005 não deve ter sido muito bom, o 2006 foi maravilhoso, mas 2005 não, tá? Nos roubaram o título brasileiro, mas tudo bem, isso é outra história. Esse foi a data que eu entrei na UFN, na Unifra, né, o tempo que eu entrei lá era Unifra, tá? Então... E hoje é a data de hoje, porque até hoje eu sei que eu estou trabalhando, amanhã eu já não sei. Então, vamos ver aqui, beleza. Agora eu vou colocar aquelas datas lá, para brincar, tá? Eu quero falar uma coisa depois muito importante sobre isso. Opa, essas datinhas aqui, eu vou copiar todas. São as datas que as pessoas entraram no hospital e saíram do hospital, tá, gente? Então, vem aqui, vou colar mais umas datas e deu. Tá, maravilha, tá ótimo isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Aí vocês têm tudo aqui, ó. No SPSS, começa a criar o arquivo, tá, já criei. Selecione na barra transformar assistente data hora. E aí vai para o embalo. Transformar assistente data hora aqui embaixo. Clica e a partir daí vai fazer cálculo com datas e horas. É isso que a gente quer fazer, né? Clica ali. Próximo.
calcular o número de unidades de tempo entre duas datas. Perfeito, clica no meio, próximo. Aqui tu vai colocar uma data menos a outra. Como tu quer um resultado positivo, então tu vai colocar data fim, sendo data 1, e data início, sendo data 2. Se eu botar o contrário, se eu colocar o contrário, não tem problema, porque vai me dar uma resposta negativa só, tá? Então não é legal, vamos botar a resposta positiva, é fim menos início, né? Qual unidade que tu quer aqui? Tu pode fazer a resposta em meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Imagina, né? Segundos. Quantos segundos tu tá vivo? Quantos segundos tá vivo? Quantos minutos tá vivo? Quantas horas tá vivo? Quantos dias tá vivo, né? Acho que dias tá bom. Dias. Aqui não vai dar, não vai precisar truncar, não vai precisar arredondar, porque dá tudo resposta inteira, né? Próximo. Qual o nome aqui da variável? Vamos botar dias. Opa, S dias? Não, dias. Dias. E deu. Aqui no rótulo, pode colocar número de dias, não sei o quê. Quer botar rótulo só para ver como é que fica? Ó. Então, vamos botar assim, número de dias, tá? Como se soubesse o que é. Manda concluir. Espera um pouquinho. Aliás, quase nada, né? Tá ali. Tá ali. Vamos ver como é que ficou na variável lá. Ó. Olha o que vai no rótulo. Aquilo que eu escrevi no rótulo apareceu ali. De repente, é uma informação adicional que eu preciso. Gente, aqui nós temos, então, a quantidade de dias. Eu estou vivo há 19.927 dias. Vou fazer uma festa virtual quando eu chegar em 20 mil dias, ou seja, daqui então a 73 dias, né? Isso, 73 dias, 2 meses e pouquinho aí, eu estou chegando a 20 mil dias vivo. Espero, né? Espero, né? E estou dentro da instituição há quase 6 mil dias. Quer dizer que eu estou santo já, né, gente? Na realidade, eu já vou virar santo lá. Porque eu já estou, na realidade, mais de um quarto da minha vida, né? Que legal saber isso, né? Um terço da minha vida, praticamente, aí, eu estou dentro da instituição. Atualmente, com 500 mil reuniões por dia, eu estou, não é um terço, eu estou 24 horas dentro daquilo lá, em sábados, domingos e feriados. Muito bem, aqui está o número de dias que esse cara ficou, ficou 9 dias internado, ficou 11, ficou 42, ficou 88, e assim a vida vai. Agora, gente, vamos pensar uma coisa, vamos calcular aqui a média do número de dias. Olha a grande bobagem que vai acontecer aqui. Eu vou analisar estatística descritiva e vou no explorar, tá? Por quê? Porque o explorar dá bastante informação. Prefiro... Opa, tira aqui o sexo, coloca o número de dias. Vamos ver aqui. Espera um pouquinho. A média deu 2.176. Olha que ridículo esse termo. Olha o desvio padrão, gente. O desvio padrão de 6.000. O desvio padrão maior que a média. Olha a loucura que aconteceu. Você sabe que essa loucura aconteceu devido ao fato de eu ter colocado ali as minhas duas idades. Uma idade de idade mesmo, outra idade de serviço, né? Então, aqueles termos ali enlouqueceram. O que eu quero dizer para vocês que quando vocês tiverem a média, um desvio padrão muito próximo à média ou mais que a média, tu não pode usar, gente, essa informação como uma informação relevante para ti. Por exemplo, se a gente fizer a média de idade e der 32 anos e o desvio padrão 30, não é o melhor valor para ser o representativo. Está no material. O melhor valor é mediana. Então, eu poderia dizer que o termo mediano, que é o número de dias mediano, é 26 dias. Pronto. Significa dizer que metade dos pacientes ficaram internados 26 dias e a outra metade acima de 26 dias. Então, esse seria o valor mais representativo. Agora, também dizer que a média vai ser o valor mais representativo desse grupo aqui, aí nós estamos loucos, né? Vamos te internar. Como é que vai ser 2.000 aqui, uma média representativa, se ninguém aqui chegou em 2.000 desses aqui que eu marquei? E muito menos esse aqui também, né, gente? Está muito longe de 2.000 esses caras aqui. Então, não pode ser a média o valor representativo. Tem que ser quem? A mediana. A gente vai aprender isso. Porque se os dados forem normais, eu uso a média. Se os dados não forem normais, eu uso a mediana como valor representativo. Tá? Deixa eu falar um pouquinho também sobre essa questão do Excel, tá? Que eu acho que é importante também, que vocês acham assim, mas eu posso fazer o banco de dados no Excel para ti, e aí tu fazer uma análise para mim? Não tem problema nenhum, gente, só que lembre, você tem que fazer com muito cuidado, um banco muito legal, tá? Então deixa eu pegar um banco qualquer aqui, deixa eu tentar pegar alguém aqui, gente. Pode ser Elisângela mesmo? Pode ser. Aqui. Copiar. É uma prof ali na colega. Colar, tá aqui, tá? Vou colocar ela aqui. Muito bem. Aí, o que eu quero? Ela me mandou os dados, né? Beleza? Me mandou os dados, vocês vão ver como é que são os dados ali. Ó, como é que são os dados ali, ela me mandou. Os dados são esses aqui, ó. Espera um pouquinho.
Quando a gente espera, ali. Aí, ó, o diabetes, se o cara teve diabetes, tabagismo, se o cara é alcoólatra ou não, a escala de Braden, número de leucócitos, linfócitos, PCR, parari, parará, 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 tá? Beleza, tá tudo aqui. Ah, vocês viram outra coisa que eu quero mostrar bem rapidinho? Que quando vocês montarem o banco de dados no Excel, que a grande maioria monta, por favor, tá, gente? Primeira linha é para as variáveis, tá? Segunda linha e as demais linhas são os pacientes. Tu não fica me colocando assim a la louca em qualquer lugar. Depois tu vai ter que organizar os dados para que o SPSS entenda aquilo que ele está lendo. Então a gente vem aqui, né? E vem aqui, ó. Ali tá, o material está bem escritinho, tá? Como é que ele é lá, ó. Menu pedir para abrir, arquivo, define o local onde tu vai procurar e tudo mais. Então vamos lá. Arquivo, abrir, ali abrir dados, tá? Arquivo, abrir dados. Clica. Aí ele vai procurar lá no teu, onde é que tá na minha área de trabalho, que é essa aqui, daí o cara diz assim, ih, mas tu não tá aqui, cara. O que aconteceu? Aconteceu que eu não pedi esse arquivo, tá aqui agora. Eu tenho que fazer aqui embaixo. Qual arquivo tu quer copiar? Arquivo do tipo Excel. Agora aqui vai aparecer o Excel aqui de Elisângela, quer ver, ó? Aqui, ó, tá vendo? 19 de abril. Clica nela, no arquivo, clica no abrir, espera um pouquinho, ele leu lá, vai te perguntar, é a primeira planilha, a segunda, é a primeira planilha que eu quero. Né? Ler o nome das variáveis na primeira, isso aqui tá tudo certinho, tá? Não precisa te preocupar. Dá ok. Espera um pouquinho, tá? Cuidado aqui, gente, que eu não quero nome, tá? Tem o nome das pessoas ali, não se usa, tá? E aqui tá ele, ó, gente, tá aqui o banco, ó, tá? Um banco feio, inicialmente, né, porque tu tem que organizar, ele dá uma desconfiguradinha, por exemplo, olha a pontuação de Braden, olha quantas casas após a vírgula na pontuação de Braden. Tá, eu arrumei, tá, o banco, pontuação de Braden, onde é que tá a pontuação de Braden aqui? Aqui, tá vendo aqui? Olha quantas casas após a vírgula, 15 casas após a vírgula. Diminui, né, gente? Bota aqui umas 2 casas, tá bom? Olha lá, olha a pontuação de Braden agora. Olha, ficou bonito, né? Entenderam? Então, quer dizer, a gente, então, vai ter que informar, se tem um 999 aqui em algum lugar, a gente tem que informar que ele é omisso, né? Tem as codificações, teve alta, se teve óbito, qual AVC que ele teve, se tem diabetes, se não teve, e ela colocou de uma maneira muito legal, ela botou da maneira que o questionário apresentou para ela, e ela codificou já, aí facilitou muito mais a minha vida, né? Porque eu pego só essa coluna aqui, a outra não me interessa, e digo para a coluna assim, ó, 1 é adulto, 2 é idoso, 2 é idoso, 1 é adulto, e aí eu falo isso lá pro programa. Mas tá lá no programa? Não, eu tenho que colocar essa informação. Então, por isso que eu digo para vocês, sempre quando tu fazer um banco de dados, seja muito claro para o professor ou para a pessoa que tu está enviando os dados, para que a gente consiga com isso ajeitar o banco no SPSS. Tá? A partir daquele banco no SPSS ali, gente, ela me fez, eu vou mostrar para vocês a quantidade, é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, tá? Eu estou decorientando uma aluna dela do mestrado, tá? Eu estou como co-orientador ali, e aí ela fez ali, ó, níveis séricos de vitamina, idade, e, gente, aqui, ó, só vocês terem noção aqui, eu tô com, já enviei para ela ontem, mais de 30 páginas aí, tá? A menina tem que defender logo, e aí, né, e a gente tem que fazer as coisas andar mais rápido, e aí eu tive que usar o meu feriado inteiro para fazer isso aqui, né, porque era bastante coisa, teste Emanuel, a gente fez um teste de normalidade, então eu coloco tudo aqui, ó, essas informações para ela, na realidade, ela usa essa daqui, ó, não há diferença significativa em relação ao sexo do nível sérico de vitamina C, pronto. Mas nunca deu? Não, teve uns que deram diferença, outros que não, fazer o quê? Né? E outra coisa, não dá para a gente querer mentir os dados, tá, gente? Querer que dê diferença, eu mexo nos dados, ele vai dar. Só que isso é ridículo, né? Então aqui, ó, a maioria não estava dando, tá? Em alguns casos deu, ó, aqui deu, ó, tá vendo? Olha como é que ficou o desenho do gráfico. Esse aqui lá em cima, esse aqui lá embaixo. Então nota-se que verificou que os valores da escala Braden, tá, diferem de forma estatisticamente significativa em pacientes que tiveram alta na comparação que tiveram óbito. Os pacientes que tiveram alta tiveram a escala Braden superior àqueles que vieram a óbito. E aí está o valor do P, que sai no teste, né, tá aqui ele, que é o 000, que a gente representa como 0001, tá? Então, assim, ó, gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó,
a estatística ela é apaixonante, tá? Não tem como negar para vocês, é uma paixão que me leva, assim, ó, eu gostaria de ter muito mais tempo para fazer N coisas, né? E só que vai, né? Estou tentando montar a minha consultoria, estou tentando escrever o livro lá que eu não consigo, não dá. Sou coordenador do curso de matemática, também é outro grande problema, não gostaria de ser, mas, né, foi uma incumbência dada a mim. Hoje eu estou montando os cursos novos de engenharia que a gente vai criar a partir de 2022, então eu tenho reunião a dar com pau o dia inteiro. Então, assim, ó, gostaria de ter um tempo do mundo para estudar mais isso, porque a gente posso dizer para vocês que a gente estuda o dia inteiro isso aqui, tá? Não adianta achar que tu estudou uma vez e deu. Se eu sair de férias, quando eu voltar, eu já esqueço algumas coisas. Aí é problema meu, né? Mais mental, assim, porque a minha idade já está indo. Mas é esquecer. Tu dá 1 mês, 2 meses sem trabalhar com isso, tu esquece. Então, mas eu vou dizer pra você, assim, ó, não tem como não dizer que não é apaixonante, tá? É apaixonante. Aqui ele fala da estatística descritiva, tá? Fala da questão de usar a média ou mediana. Eu coloquei aqui um texto para vocês explicando isso. E a gente tem uma regra bem básica, tá? Que a gente usa dentro da estatística, que os livros adotam ela também, que a gente verifica, se os dados forem normais, a gente usa a média e desvio padrão como resposta. Se os dados não forem normais, a gente usa a mediana como representação. Mediana, quartil e algumas coisas mais ali, tá? Então, isso aqui é estatística descritiva, já falei sobre o box plot com vocês. Gente, eu estou indo de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque eu quero só mostrar... Aqui tem os outliers, tá? Vocês sabem o que são os outliers? São aqueles valores estranhos no ninho, são valores esquisitos, que eles te dão uma chance para ti... Quando tu cria um gráfico e tem um outlier, aqui nós temos o outlier do paciente 12, tá? Tu dá para ver que os valores todos estavam girando em torno de 200 e 300, né? Aí apareceu um do nada, assim, com 700. Aí a minha pergunta é, será que eu não digitei errado? Então ele te dá a chance de ver melhor esse cara. Se tu acha que esse cara está errado, tem certeza? Tu tira esse paciente do teu trabalho, porque ele vai destoar e vai te mandar lá nas cucuias, tá? Os teus resultados vão ficar meio malucos, assim, com esse cara aí. Agora, se esse cara é realmente verdadeiro, de repente é aquilo que tu quer provar, né? Então, quer dizer, essa questão, o outlier, eu deixo ou eu tiro? Aí fica a critério teu, tá, gente? Como eu coloquei aqui embaixo, ó, diversas saídas. Excluir, se tu acha que realmente não é isso. Tipo assim, ó, 85 anos, tá? Tem uma pessoa aí, tu digita 850, é óbvio que tem que tirar esse cara, né? Entendeu? Aí tu tem que tirar, porque ninguém tem 850 anos, entendeu? Então, ele foi um erro de digitação. Então, o outlier pode ser um erro de digitação, um erro de anotação, um erro. Tu pode realizar uma análise separada, tá? Retirando os outliers e comparando resultados sem os outliers, tá? Então, nós temos algumas maneiras de trabalhar com isso, tá? Ou mudar, né? Pegar ele e trocar por um valor de cluster que a gente relaciona com a média, alguma coisa assim, tá? O que significa? Um outlier, ele pode ser aquele que mais atrapalha a tua análise, sim, pode ser, mas também pode ser exatamente aquilo que tu está procurando, né? Então também tem que cuidar bastante dessa questão que, o outlier tem que jogar fora. Eu não sei se tem que jogar fora. Então tem que cuidar muito a presença dele. Teste de hipótese, tá, gente? Eu acho que mais 5 minutinhos só para a gente falar uma coisa aqui, para não deixar muito extenso e muito chato, né, gente? E aí depois eu quero conversar com vocês um pouquinho ainda no final, tá? Então aqui, ó, teste a hipótese, eu não vou ficar dando isso aqui como teoria, me desculpe, tá? Não dá, já passou a época da gente ver teoria, tá? A gente quer mostrar na prática, como é que a gente sabe que aquele conjunto de dados eu vou usar o teste T? Como é que eu sei que aquele conjunto de dados eu vou usar o teste de Mann-Whitney? Como é que eu concluo? Porque essa é a principal jogada aqui do trabalho nosso, é esse. Então nós temos aqui os nossos informações para saber quais testes que eu aplico para quais dados, tá? A gente vai ter exemplos assim, ó, eu vou trabalhar um de cada, tá? Com vocês, um de cada um. E o ideal que eu já mandei o arquivo, gente, com o banco pronto para isso. Então a gente não vai perder tempo em criar banquinho de dado, coisa nenhuma, tá? A gente vai lançar direto. E não tem essa frescura assim, vamos criar a hipótese nula. Vão criar a hipótese nula. Eu ia falar um nome, mas não, tá? Mas não vamos criar hipótese nula, não. Tu tem que saber o seguinte, ó. Se o P for maior que 0,05, dá o quê? Se o P for menor, é o quê? Eu posso explicar logicamente o que significa isso também. Se for menor, tem diferença. Se não for, não tem. Acabou, gente, acabou. Entendeu? Essa questão da explicação para porteiro de boate.
vai lá e diz, eu não trouxe hoje dinheiro, não trouxe a carteira, mas eu sou de maior. É para explicação, para porteiro do boate, não me interessa a explicação. Interessa é conclusão. Então, mas a primeira coisa que você faz é exatamente um pressuposto de normalidade ou não. Se os dados forem normais, a gente vai explicar isso, a gente vai pegar esses testezinhos em amarelo aqui, estão vendo? Teste T para uma amostra, a gente usa muito pouco, mas eu quero falar sobre isso. 2 amostras emparelhadas, significa vocês compararem hoje de vocês e o peso hoje de vocês e o peso de vocês daqui a um mês. O peso antes da pandemia e o peso pós, nem queiram fazer isso, tá, gente? Porque eu estou liquidado aqui, vai dar uma diferença significativa enorme, pelo menos comigo está dando, porque eu estou dando aula o dia inteiro sentado, né? É o dia inteiro de aula, mas o dia inteiro sentado. Aí tem um bombom aqui, tem uma coquinha ali, até estou parando de tomar coca agora, tá? Porque está uma barriga um pouco grande. Tá? Então, circunferência da cintura, então não quero nem ver o que está dando, né? O peso a gente está dando um jeito. Então, esse assim, ó, teste T para 2 amostras. Independente, quando vocês comparam homem contra mulher, é independente. A nova, quando vocês comparam criança, adulto com idoso, por exemplo, tá? Então vocês têm 3 grupos ou 4 grupos. Mas esses dados, esses amarelinhos aqui, todos são eles o quê? Normais. Quando não for normais, nós vamos usar os testes não paramétricos. Quais deles? Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, teste de Q quadrado. Então a gente vai trabalhar com tudo isso, tá? Então, assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês, gente, que a gente é muito prático com o que a gente está tentando passar aqui, tá? E é assim que eu trabalho em sala de aula, porque eu tenho que falar, eu tenho que conversar da forma, eu não posso começar a falar bonito para vocês, tá? Eu não posso falar bonito, não sou político, não sou nada para ficar falando bonito. Eu tenho que falar do jeito que vocês têm que saber, é isso e ponto final. Agora, não, para ti até o calçadão, tu dobra aqui à esquerda, sobe 2, não, cara, quer pro calçadão, vai reto aqui que tu vai lá e acabou, entendeu? Aí o cara faz 500 coisas para chegar lá. Vai direto, cara, vai direto. Então, a minha ideia no final, principalmente agora aqui, por exemplo, aqui eu estou comparando o rendimento da mulher com o homem. Será que as mulheres têm rendimento maior que os homens? Será que tem menor? Beleza, vamos fazer a comparação. Os homens vão dizer, nós homens temos rendimento melhor que as mulheres, e as mulheres vão dizer, opa, nós mulheres temos. Ou vocês não sabem se tem ou não tem. E quem vai dizer para vocês não sou eu, não é tu, nem o rabo do tatu. Quem é que vai dizer? Quem vai dizer vai ser o teste. E a gente aplica o teste e no final nós chegaremos a uma conclusão. E essa conclusão é que interessa. É essa conclusão que a gente vai colocar no artigo. Existe uma diferença significativa nas notas dos estudantes em função do sexo. Lembre que quando tu colocar essa informação, se tu não botar o P, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Então, sempre tem que colocar o P. Notamos que os estudantes do sexo feminino tiveram resultados superiores ao do masculino. Ou seja, tiveram por quê? Porque o P deu 0,003. Se o P desse 0,13, 0,15, 0,20, o resultado não ia ter diferença. E o que é a conclusão final aqui? É que o sexo influencia na relação de melhores notas. Então, esse aqui foi um exemplo, tá? Aqui o cara usa um placebo ou metadona. Será que tem diferença? Não tem? Será que não tem diferença? Será que isso aqui, beber, gente, beber, será que o cara perde o reflexo na direção? Entendeu? Aqui está um exemplo. Claro que um exemplo ridículo. Alguém vai me dizer, Clândio, mas para aí, cara, tu tá louco? Tu fazer um banco de dados com 10, gente do céu. É óbvio que eu adoro banco de dados com 1000 pessoas, tá? Agora, o nosso estudo aqui vai ser com 10, com 20, com 30, não mais do que isso. Mas quem sabe fazer com 10, sabe fazer com 1 milhão de pessoas. Não vai fazer diferença nenhuma para vocês, nenhuma para vocês. Tá? Então aqui sim, vocês vão concluir no final que a bebida, gente, faz mal no sentido do reflexo na direção. Só faz bem para quem vende a bebida, que ganha dinheiro. Né? E também beber às vezes vale a pena, mas uma latinha, aí o cara bebe e vai pegar a direção. Aí vai mostrar que não faça isso. Além de pegar a multa, tu vai ter um problema sério. Teu reflexo vai ser reduzido. A gente conclui por quê? Porque o P aqui deu 0,011. Se ele desse 0,08, já a resposta assim, bebam, não dá diferença nenhuma, gente, não tem problema nenhum. Aí eu sei o cara, né, dizer para vocês, bebam, que não dá diferença nenhuma. Entendeu? Então, olha ali a conclusão. É isso que a gente vai fazer. Experimentar o controle. Aqui a gente tem 2 momentos da circulação fetal pós-natal de prematuros. Será que tem diferença no momento 1, momento? Será que tem diferença aqui? Tem um outro legal também, no peso do rim, gente. Será que tem diferença? Acho que tem por aqui. Ó, antes de tomar o captopril e depois de tomar, esse é um medicamento, né,
para baixar a pressão sistólica. Será que tem diferença? O ideal é que sim, né? Senão o medicamento serviu para bulhufas nenhuma, né? O ideal é que sim, mas a gente tem que provar isso, que sim ou não. Agora, lembre do que eu estou falando, tá? Logicamente que vocês não podem provar e achar que vocês vão inventar a roda com 12 pessoas. Você tem que ter um N considerável. Eu vou falar sobre isso na aula que vem, como se encontra esse N, tá? Vocês querem uma pesquisa aí na área dos TCCs em vocês? Então já vão pensando que vocês vão ter que ter um N legal para vocês terem a possibilidade de pegar aquele trabalho TCC e transformá-lo num produto, num artigo, num congresso, seja lá o que for, né? Congresso, dificilmente os caras vão perguntar o tamanho da amostra, tá? Lá tu pode fazer com 15 que vai dar banho. Agora, uma revista, não vai dar não, né? Será que as mulheres no período pré-menstrual elas têm um consumo energético maior que o período pós? Não sabemos, vamos ver, né? Tá tudo feito aqui, tá, gente? Tá feito e concluído, mas só um pouquinho. A gente vai fazer isso aqui, a gente vai gerar esses dados aqui, mostrar como é que você gera e depois como é que você conclui. Tá aqui a conclusão, ó, tudo com média, desvio padrão, tá vendo aqui? Ó, essa aqui é ridícula, essa aqui para vocês, mas tudo bem, eu coloquei. Mas tá aí. Tem uma outra aqui do peso do rim, tem uma lá mais adiante, que peso do rim esquerdo, rim direito e tal. Aí vai para a nova, e aí vai, gente. Aí nós vamos indo, tá? Então a ideia, deixa eu voltar lá para você, onde é que eu tô aqui? Aqui. Gente, eu fui uma metralhadora, gente. Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu fui uma metralhadora. Meu Deus do céu. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu não tomei uma água sequer. Meu Deus do céu, fui uma metralhadora aos extremos. Mas é o que temos, né? Em uma horinha e pouco não dá pra gente também, né, fazer muito menos coisas, falar mais devagarzinho e tal. Mas assim, ó, o que eu quero dizer, ó, quinta-feira, né, ficou o nosso próximo encontro, tá? Quinta-feira a gente vai trabalhar sim, tá, com os testes estatísticos, tá? Vamos trabalhar, valeu, Vitor, vamos trabalhar com os testes estatísticos, aí sim o negócio começa a ficar legal. Hoje só deu para dar uma noção, uma ideia do programa, então assim, eu pediria, o primeiro, vocês têm o banco já pronto, para a gente não perder tempo em criar banco, tá? Vocês têm a possibilidade, talvez, de, né, baixar o programinha, não me pergunte como, né? Eu sei, mas não posso falar, né? Baixe um programa, e às vezes, gente, a própria universidade tem, isso vocês poderiam ver, porque assim, ó, a nossa universidade aqui, só para um exemplo bem rápido, tá? Nós compramos 50 licenças, é carérrimo, tá? Carérrimo, para a universidade é muito caro isso aí, e eu estou usando só praticamente, tomara que continue lá, é uma base de 50 mil reais ano. É caro mesmo, tá? E por ano, né? Então, assim, ó, aí tu divide aí, dá uns 4 mil, né, por mês, seria por 50 licenças. E aí, o aluno hoje da medicina, da física, que eu tenho aula com eles recebem em casa um link em que eles só clicam no link e eles têm instalado no seu computador o programa por 3 meses. Fica 3 meses. Quando fechar o semestre, tá? Quando fechar o semestre, cancela automático deles. Tá? Então, eu não sei se vocês não têm essa possibilidade, é só conversar com o pessoal da TI, tá? Se vocês têm a possibilidade de vocês utilizarem, deles conseguirem uma pré-licença determinada, assim, tipo, por um mês. Tá? Vocês usariam aí para a aula que vem, para outra, e quem sabe para uma outra, para a gente poder usar e vocês trabalharem em casa também. Você não fica chato, né, gente? Semana que vem, imagina eu falando, e vocês, que legal. Se vocês conseguirem, vocês vão estar mexendo junto, entendeu? Bota um cantinho eu ali, e no outro pedaço da tela, vocês trabalhando com SPSS, tá? Se puder, né? Se puder. Gente, alguma pergunta? Eu quero ver. Cara, depois eu quero escutar esse meu vídeo aí, cara, porque eu falei 1000 palavras no minuto. Nada, gente? O que vocês têm? Alguém perguntou alguma coisa? Ô, pessoal, estou no canto aqui do sectador. O Vitor. Vitor, tu tá aí, Vitor? Será que ele tá? Acho que não. Acho que ele saiu já. Tá, tranquilo. Ô, prof, queria te agradecer pela aula, baita aula, prof. Obrigado. Próxima quinta, né? Isso. Tá de novo. Eu vou encerrar a gravação aqui também, depois eu te mando o link. Tá. E deixa eu encerrar a gravação aqui primeiro, só uma coisinha. Tu não quer aparecer na gravação, né?